essa explorando, né, esse segundo laboratório com aprendizagem de máquina. Eu contextualizei o problema de lítio. Professor? De lítio. Opa, pois não? Professor? Eu estou fazendo o lab deixa eu ver o lab. O lab 6. E tá dando um problema na hora de fazer a simulação, que tá dando o seguinte erro, ele não tá achando o arquivo, porque o endereço do arquivo tá incorreto. Uma coisa assim que eu detectei. Então, nesse caso... É um arquivo, ou é o programa que tá errado, ou o arquivo está faltando o endereço do arquivo tá errado. Aí não consegue executar. Se você pudesse, por favor, me encaminhar o arquivo que você está usando, né? Porque muito provavelmente é o caminho do potencial. E aí é um arquivo que ele não está achando, é um arquivo que ele fala, eu não achei o arquivo. É isso que eu executa e ele fala, esse arquivo. Se você puder reportar... Provavelmente algum erro que na hora de definir esse caminho, porque eu estou vendo que está faltando, que foi um erro na digitação do caminho, está faltando o SCM 2020. Então, tem um erro no... eu te comentar, fazer um seguinte comentário. No laboratório, a gente colocou explicitamente que você teria que criar um diretório no teu home para exatamente evitar esse tipo de problema. Eu não sei se você está seguindo, né, essa recomendação, né, mas o que o Camilo está falando, né? Então, o único arquivo que ele vai procurar é o seu potencial, que é o que está aí. Ó. E aí, para ele encontrar o que você está fazendo, como a gente fez aqui, né, você teria que criar no home um diretório lab 6 e, a partir dali, copiar, né, conforme as instruções do GitHub. Tá bom. Obrigado. Como é que vocês poderiam solucionar sem criar esse diretório? É colocar o caminho do pseudopotencial tal qual está nessa linha que o Camilo está mostrando. Né? Tá bom. E aí você pode dar um pwd, né, que é o comando que vai, quando você, no diretório do pseudopotencial, você dá um pwd e ele mostra qual é esse caminho. Né? Tá bom. É a ideia. Mas, de qualquer forma, se continuar o processo, né, ou esse problema, encaminha o teu arquivo de entrada e a mensagem que você está obtendo, mas certamente, porque o único arquivo que a gente acaba precisando, que precisa definir o caminho, é o arquivo do seu potencial. Tá bom. Dá uma checada no GitHub, ela tem, a gente tem, acho que apareceu esse problema e a gente havia resolvido dessa forma. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Posso começar, Caetano? Por favor, Camilo. Então, vou passar o Camilo para estar levando adiante o nosso laboratório. Camilo, à vontade. Beleza. Eu só ia comentar rapidinho, viu, Caetano, no caso aqui do pseudopotencial, se você tiver algum problema, se você não tiver conseguido setar o caminho direito, né, nos arquivos de input, uma coisa que você pode fazer é deixar esse valor do pseudopotencial aqui só com 2 aspas, você deixa ele vazio assim, e aí você coloca o arquivo do pseudopotencial na mesma pasta, entendeu? Que aí ele vai ler naquela pasta. Também é uma outra solução que, às vezes, pode ser. Só que é ruim, porque toda hora você tem que ficar copiando e colando ele na pasta que você está rodando, né? Mas, isso que é uma solução temporária, né? Temporária, só para rodar a conta. Se você vai fazer muitas contas, o ideal seria deixar todas essas informações potenciais num diretório único, né? E aí você só vai chamando ele. Eu queria comentar aqui rapidinho sobre a máquina virtual. Pode ser que alguém tenha tido algum problema, porque a máquina estava inicialmente setada para um espaço de disco rígido pequeno, né? E aí a gente vai usando, vai instalando as coisas, e vocês têm os projetos de vocês, pode ser que vocês encham o disco lá na máquina virtual, né? O disco virtual, e aí começa a complicar, né? Porque é como se o HD da máquina tivesse enchido. Uma coisa que dá para vocês fazerem, se vocês tiverem interesse em manter e usar a máquina virtual, vocês podem vir aqui no VirtualBox
e colocar aqui nesse Virtual Media Manager, Ctrl D, e aí, para a máquina virtual aqui, né, essa é a imagem da nossa máquina virtual, né, cada um tem a sua, né, então vocês vão encontrar aqui as imagens das máquinas de vocês. E aqui vai ter o tamanho do disco rígido dela, né, a minha está com 24 GB, eu aumentei a minha, porque eu estava fazendo vários testes aqui, tive que instalar outras coisas, sei que está pequeno para vocês verem, mas esse número aqui está 24. Então, o que eu poderia fazer aqui? Se eu estivesse precisando de espaço, eu poderia colocar aqui 26, por exemplo, e dar um apply aqui, e aí esse disco ia mudar, né, o tamanho, e aí eu ia ganhar um espaço lá na minha máquina virtual, tá? Então, esse é um jeito de vocês aumentarem o disco se vocês precisarem de espaço, tá? Beleza, então eu vou fazer hoje do zero mesmo aqui, vamos iniciar a máquina, depois eu vou comentando nessa linha aí de ter ela redimensionada, caso vocês redimensionem, né, o disco. Deixa eu liberar minha câmera aqui também. Aí, caso vocês façam isso, o que acontece? É como se você tivesse com um HD lá de um tamanho, e você tivesse iniciado o sistema, e o sistema está com um HD maior. Então, tem uma ferramenta no Linux, ela é bem usável, deixa eu aumentar aqui, para vocês poderem ver o que eu estou fazendo. Opa. Bom, desse tamanho acho que tá bom, né? Que chama Gparted, que é uma ferramenta de gerenciamento de discos, né? Como a ferramenta para formatação e edição dos discos rígidos. Então, você vai ter que colocar a senha, né? Porque você precisa de prioridades aí de administrador. E aqui vai estar o seu disco rígido, né? Que é aquele disco rígido virtual, e mostrando aqui o tamanho, 24 GB. Então, o que vocês podem fazer aqui no caso? Tá vendo? Eu tô com quase 5 GB livre, eu não preciso ficar aumentando a minha. Mas se vocês aumentarem o disco lá de vocês, vai aparecer um espaço aqui que não está alocado. E aí basta você vir aqui, redimensionar a partição e deixar o espaço máximo para a partição e nenhum megabyte sobrando aqui. Você vai fazer esse redimensionamento aqui, tem até essa barrinha, se quiser, dá para usar ela também. Você faz o redimensionamento e reinicia a máquina. E aí pronto, aí você vai ter aí 50 GB, se você precisar de 100, enfim, quanto você precisar, você pode colocar aqui, tá? Então é só uma dica aí, porque a máquina virtual é de vocês e vocês podem fazer o que quiserem, né? Se quiserem continuar usando ela depois do curso, para instalar outras coisas e tudo mais, vocês podem fazer desse jeito, tá? Então eu vou abrir aqui primeiro, né? Vou abrir aqui o Firefox, vou abrir o GitHub, e o site aqui da disciplina. Então, hoje o que a gente vai fazer é esse Machine Learning 2, ok? Então, aconselho vocês a entrarem aqui para acompanharem. E, além disso, eu vou vir aqui, no meu diretório aqui, né? Eu acho que eu vou precisar aumentar um pouco aqui o negócio, para vocês terminar, para vocês conseguirem ver direito o que eu estou escrevendo. Vou diminuir um pouco ele aqui também, porque não tem necessidade de... Beleza. SM 2020. Aqui, como sempre, é bom fazer um git pull, para vocês pegarem as últimas atualizações, que eu fiz há poucos minutos atrás, então vou ter que fazer mesmo. Foi só uma correção pequena aí que tinha para fazer no comando que estava dando, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui dentro dessa pasta, e aqui também estou dentro da pasta, tá? Então, estamos vendo a mesma coisa na terminal e no diretório, tá? A gente vai, então, para o LabML2, e aí eu já fiz aqui uma cópia dessa pasta Jobs aqui, eu fiz uma cópia dessa pasta Jobs que tem, eu já fiz os testes e rodei as coisas aqui, só para ficar mais parecido com o que vocês têm. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, isso vocês não precisam fazer, tá? Eu só vou renomear as minhas pastas para a minha pasta Jobs ser igual à de vocês. Exato, agora está igual. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui para a máquina virtual. Vamos lá, então vou entrar aqui na aula, né? Então, como o Caetano já comentou, hoje vai ser uma aula que a gente vai fazer um modelo de regressão para tentar
modelar, né, algumas variáveis, essas variáveis alvo, então, são variáveis relativas aí a propriedades de interesse, propriedades físicas de eletrodos, materiais são usados em baterias de íons de lítio e outras baterias. Então, a ideia é bem simples, utilizar essas técnicas de aprendizagem de máquina, mais especificamente hoje a gente vai usar florestas aleatórias, random forest, para obter um modelo de regressão para uma propriedade alvo desejada, nesse caso vai ser a tensão média, com base na composição do material. Então, essa composição do material, a gente vai criar várias variáveis descritivas que são função da composição. E, a partir dessas variáveis, depois que a gente tiver esse modelo, que leva a gente do espaço de composições para uma variável alvo desejada, a gente vai poder estimar o valor dessa variável, dessa propriedade alvo, né, ou seja, da tensão, né, da bateria, para qualquer material, para qualquer composição que a gente conheça. Então, essa técnica, ela permite, inclusive, avaliar combinações que nunca foram propostas anteriormente. Você pode testar combinações de materiais ali malucas, que você pensou e que você gostaria de explorar, né? Que é aquela ideia que o Caetano comentou, de você poder um dia explorar a tabela periódica inteira, né? Então, como a gente já comentou, e o Caetano mostrou o fluxograma lá, esses projetos, eles são divididos, eles têm primeiro a obtenção dos dados, depois a criação dessas variáveis descritivas, no caso a gente vai usar a composição para criá-las, que é também um problema conhecido, né, na área de aprendizagem de máquina como feature engineering, né, é muito importante essa etapa. Depois a gente vai obter um modelo, que vai levar de um espaço para o outro, e, finalmente, aplicar esse modelo para avaliá-lo, né, no final, ver se ficou bom ou não o modelo, etc. Então, a atividade vai ser dividida dessa mesma maneira. Vamos começar com o banco de dados, tá? O banco de dados, eu já fiz o trabalho, vou falar assim, o que eles chamam de heavy lifting, né, eu já fiz o trabalho pesado aqui, que basicamente é entrar no Materials Project. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, como é que é, porque isso é uma coisa interessante. Se vocês entrarem se vocês só entrarem no Materials Project, né, materialsproject.org, vocês vão entrar não vai aparecer direto esse utilitário aqui para vocês, tá? Vocês, na verdade, vão ter que fazer um login. Vocês vão ter que criar um login com base no e-mail de vocês e tal, é de graça, mas você precisa criar esse login porque eles mantêm um controle das pessoas que estão acessando e qual que é o interesse, né, das pessoas nos bancos de dados que eles têm. São vários bancos, todos esses bancos aqui, cada ferramenta é para uma coisa específica, né, então tem diagramas de fase, diagramas de Purbeck, tem reações químicas, tem o principal, que aqui basicamente é a exploração de materiais, e o que a gente está usando aqui é essa segunda ferramenta que chama Explore Batteries, né, para explorar baterias. E aqui a gente pode fazer uma busca, você vai poder trabalhar com baterias de intercalação ou conversão. Intercalação são aquelas baterias, tipo as de íons de lítio, onde você tem o lítio, ele entra na estrutura do material, né, e num dos eletrodos, permeia o eletrólito e também participa da reação no segundo, mas a quantidade de íons participando da reação e dentro, né, contidas na bateria fixa, então você não tem conversão de um composto no outro, na verdade, né, você tem uma variação dos estados de oxidação em cada eletrodo, e isso vai te dar várias tensões, conforme a bateria vai descarregando, né, essa tensão vai caindo, então os lítios vão ficando presos, né, nos eletrodos, e aí você tem que fornecer energia para que eles se soltem e aumentem novamente o nível de tensão, né. Então, a gente está interessado nesse tipo de bateria de intercalação, e aqui a gente vai poder, por exemplo, escolher a tensão de interesse. Então, posso pegar uma faixa de tensão aqui, sei lá, de menos 2 volts a 0, capacidade volumétrica e capacidade gravimétrica. E o Materials Project vai nos dar aqui vários materiais, diversos materiais, e ele vai dar também diversas propriedades aqui que eles já calculam com base nos cálculos de primeiros princípios. Então, essa tensão média, capacidade gravimétrica, volumétrica, né, essa energia armazenada por peso, energia armazenada por volume ou densidade energética, estabilidade de carga e etc. Né, são variáveis, tem uma documentação específica, vocês podem ler sobre elas. Para cada material desses, você vai ter uma descrição completa do material por primeiros princípios. Então, você vai ter lá como que foi obtido cada um desses itens aí. Aqui talvez demore um pouco para carregar, e como eu não estou com todos os plugins instalados, ele não vai mostrar tudo. Mas, ó, essa aqui, no caso, a estrutura, né, que a gente está olhando,
pode clicar em qualquer uma lá. Então, a gente está olhando para essa estrutura aqui, né? Então, estrutura até que grande, né? Vários átomos aí e tal. Então, todos os cálculos e o que a gente está vendo foi baseado nessa célula unitária aqui, tá vendo? Ela está reproduzida aqui, multiplicada, né, nos eixos aqui, X e Y, vamos falar assim, né, no A e no C, só para uma questão ilustrativa, né? Mas isso aqui são cálculos feitos para o que a gente chama de bulk, porque são condições periódicas de contorno. Então, ela basicamente está se replicando aqui, isso aqui é como se fosse um espelho, né? Então, esse lado aqui está vendo esse lado, e esse lado aqui está vendo esse. Você pode construir isso para um volume infinito, se você quiser. Mas, obviamente, para os cálculos, a gente vai fazer isso no menor volume possível, né? Para poder economizar aí na hora de resolver as equações de Schrödinger. Então, é isso. O Materials Project é uma ferramenta muito importante para os projetos de vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida de vocês, eu quero testar um material diferente, a dica é, vá no Materials Project, procure pela composição desse material no Materials Explorer, baixe uma célula unitária inicial lá, que já vai estar convergida, e aí, a partir dela, você vai trabalhar, tá? Então, beleza. Então, estou só explicando como que a gente fez essa primeira parte, tá? Então, a gente já fez essa busca, e com esses parâmetros aí que eu informei para vocês, e a gente já conseguiu mais de 2.000 entradas, tá? Essas entradas, vamos lá, elas estão na pasta de Jobs, e elas estão nessa pasta data, né? Então, nessa pasta data, você vai ver que tem vários bancos de dados, né? Materials Project 0, 1, 2, 3, 4. Cada um foi uma busca que eu fiz para uma faixa de tensão, né? Vou só mostrar para vocês, que eu acho que é interessante, a gente vir aqui e ver cada um. Vamos pegar um desses aqui, um desses bancos, tá? Você vai ver que esse aqui é um banco de dados exatamente como ele foi entregado lá pela API do Materials Project, né? Então, o Materials Project vai nos fornecer uma identificação para aquele material, né? A fórmula daquele material, tudo que eu sempre fiz a busca para baterias que tem aqui intercalação de íons, né? E não redução ou qualquer tipo de reação permanente, né? Só para deixar claro, o que é isso aqui? São baterias que são recarregáveis, né? Se fosse uma bateria que tivesse reação, redução ou oxidação dos eletrodos, seria uma bateria com um tempo fixo, não recarregado. Aí aqui tem todas aquelas variáveis alvo, né? Então, a tensão, capacidade gravimétrica, volumétrica, blá, 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 tá? Então, todos os bancos são iguais, ok? Claro que a gente fez aqui o trabalho já de fazer um script, né? Que é esse script aqui que chama concat, né? É um script que vai concatenar todos esses bancos de dados, tá? Do 0 até o 7. E eu já fiz aqui, caso vocês tenham interesse, ele já vai fazer aqui algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, ele vai acertar exatamente a fórmula, né, reduzida, né, aquela coluna de fórmula, ele já vai deixar exatamente no formato necessário para fazer a parte de feature engineering depois, né, que é uma forma específica que o Access Ultimate Miner vai usar, tá? Então, eu faço algumas correções aqui naquele banco de dados. Basicamente, são correções textuais, que usam esse tipo essa biblioteca regex aqui, e o pandas, né, que é aquela biblioteca que a gente já usou dos bancos de dados. Então, não se preocupem muito com isso. Basicamente, aqui, esse comando, ele vai concatenar esses 8 bancos de dados, ou seja, vai uni-los, vai pegar uma planilha e vai colocar embaixo da outra, e aí, depois, ele vai fazer uns ajustes nas colunas, especificamente para ele conseguir uma coluna que chama Reduced Formula, né, uma fórmula reduzida que seja exatamente do jeito que a gente quer. Então, eu deixei tudo comentado aqui, tá? Tá em inglês, mas porque a gente normalmente faz esses scripts em inglês, porque usa para várias coisas, mas basicamente é isso que isso está fazendo, tá? Está removendo caracteres que a gente não quer e simplificando, tirando, por exemplo, caracteres como traço e ponto, que são caracteres que não vão ser úteis para a gente e vão atrapalhar, né? E depois de fazer isso, ele vai fazer uma pesquisa aqui, claro, isso é interessante e é sempre bom fazer, procurar por valores nulos e preenchê-los, né, para garantir que não tem nenhum valor nulo no banco de dados. Isso normalmente ocorre, é uma fonte muito clássica de erros, porque imagina só, você vai fazer, por exemplo,
Você define lá uma função para fazer uma divisão entre a coluna 1 e a coluna 2. E a coluna 2 tem um valor que não é numérico, ou um valor nulo. Então, ele seria como fazer uma divisão por zero. Então, ele vai retornar um valor infinito, ou ele vai dizer que não é um número, e aí o seu código vai ficar lá quebrando toda hora. Então, para evitar isso, a gente preenche os valores nulos, né? Normalmente, ou preenche com zero, ou preenche com a média daquela coluna. Mas, enfim. E, basicamente, é isso. Depois a gente vai remover tudo que a gente não quer, que são coisas que a gente criou ao longo desse script aqui, e vai imprimir os bancos de dados. Na verdade, a gente vai salvá-los em dois formatos. O formato CSV, que é basicamente o Common Separated Files, né? Ou seja, são arquivos de texto com cada variável, cada coluna separada por uma vírgula. E o JSON, que é um formato bem básico de bancos de dados, que usa índices, e não é um formato tipo SQL, é um formato muito difícil de ler. Inclusive, a gente pode abrir esse JSON e a gente vai entender como ele funciona, se quiser. Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem estudar mais sobre o script, podem estudar, mas ele faz o trabalho sujo aqui, tá? Então, ele rodeia o script aqui, e ele vai simplesmente imprimir aqui o banco de dados para o inicial, e lá no final, como é que ficou. Um resumo bem básico dele, né? E pronto, acabou. E o que vai acontecer? Ele vai ter aqui agora esse batteries aqui, .csv, que tem tudo do jeitinho que a gente precisa para trabalhar, tá? Então, tem todas as variáveis alvo ainda, e também tem uma coluna que chama Reduced Formula, que tem a fórmula no formato que a gente precisa, que no caso é essa aqui, certinho, já do jeito que a gente vai precisar para fazer a parte das variáveis descritivas, tá? Então é isso. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer até aqui. E deixa eu voltar para o GitHub. Então, beleza. Como eu disse, esse script ele vai fazer esse trabalho sujo, vai salvar os nossos CSV e o JSON, tá? A gente pode abrir aqui para dar uma olhada como é que ficou o banco de dados. Aí, como a gente vai utilizar o modelo, né, Random Forest, a gente já tem ele instalado, na verdade, na plataforma Keras, TensorFlow, né, que são as bibliotecas aí que a gente usa para aprendizagem de máquina. Essas bibliotecas elas já estão instaladas num dos ambientes do Conda, tá? Então, se a gente vier aqui e mandar um Conda env list, ele vai listar os ambientes. Tem o ambiente do Cassandra, né, que acho que vocês já utilizaram. Esse aqui, o DeepMD, é um outro ambiente que a gente talvez use, mas ficou aqui de extra. E do Siesta, né, que é um outro software de primeiros princípios aí que a gente usa, competidor aí do Quantum Express, né? Então, aqui, nesse pacote de DeepMD, ele já tem uma instalação pronta do TensorFlow e do Keras. Então, se a gente quiser, a gente pode usar esse pacote aqui, que vai simplificar a nossa vida. A gente não vai precisar instalar tanta coisa, tá? Então, com Activate DeepMD. E aí, ó, eu sei que esse pacote está ativado aqui no meu terminal, né? Que eu vou chamar as bibliotecas e dependências dele, porque ele aparece aqui, ó, tá? Antes da máquina. Então é isso. Na verdade, eu não mudei diretório nem nada. Eu continuo ali na minha pasta data, né? Eu vou voltar agora a um nível para a minha pasta original ali, né? Então aqui tem vários scripts de Python, vocês estão vendo? Tem esse supplement, que é onde está o back-end mesmo, onde está o código de implementação do Florestas Aleatórias, e também tem uma implementaçãozinha aqui de redes neurais, que a gente vai usar amanhã. O load, que é o arquivo que vai carregar o banco de dados e usar a implementação aqui. Mas antes disso, a gente vai precisar fazer o quê? Vai precisar fazer o feature engineering, né? Vai precisar criar as variáveis descritivas, tá? Beleza, variáveis descritivas. A gente precisa dessas bibliotecas, tá? NumPy, Pandas, Regex, MatchMiner. Essas bibliotecas, nesse pacote, já deveria estar tudo instalado. Talvez o MatchMiner não esteja, mas se vocês se lembram, é só para instalar o MatchMiner, pip3, né? Você instala, tá? No meu está instalado já, mas vocês podem simplesmente instalar com o pip3 aí, tá? Vamos lá. Então, está na hora agora da gente criar essas variáveis descritivas, né? Então, se a gente olhar lá para o nosso banco de dados original, a gente vai ver que a gente praticamente...
Vamos lá, vou abrir ele aqui. O CSV que é mais fácil. Você vai ver que a maioria, qualquer instância aqui, tá? Qualquer linha do banco, todas essas variáveis aqui, essa aqui é o Space Group. Essas variáveis aqui são todas variáveis-alvo. São variáveis que a gente quer modelar, né? Seriam variáveis que a gente gostaria de modelar. As únicas variáveis que não são variáveis-alvo são o Space Group, né? Que está relacionado com a estrutura cristalina, então descreve o sistema, e a composição. A composição também descreve o sistema. Então, o que a gente vai tentar fazer é criar as nossas variáveis descritivas com base nessa composição aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nessa segunda parte. O script que a gente vai usar é esse fit data, tá? Eu vou abrir aqui, porque se eu abrir lá não vai dar para ver. E, basicamente, ele vai usar a biblioteca, PyMatchain, ele vai usar essa biblioteca aqui, chama MatchMiner, né? Essa biblioteca, ela é uma ferramenta, né, que foi construída com diversas funções, diversos métodos, para criar essas variáveis descritivas com base na composição, tá? Só por um acaso aqui, eu queria comentar que, na verdade, o banco de dados que eu adquiri lá no Materials Project, né, que eu baixei, ele, na verdade, tem vários íons de trabalho, não seria só para baterias de íons de lítio, mas também lá tem alumínio, zircônio e magnésio. Mas são poucas instâncias, seria muito difícil de modelar. Então, eu preferi escolher só as baterias de íons de lítio, ou seja, só as linhas lá que tem como o íon de trabalho, né, que eles chamam esse working ion, o lítio, e é muito fácil fazer isso aqui com essa biblioteca. Mas, basicamente, a implementação, ela está aqui, né, o segredo dela está aqui. Ela vai fazer, primeiramente, uma conversão, né, ele vai chamar esse método de conversão, que chama string to composition, né? String, porque a nossa fórmula reduzida lá, ela é uma string, né? Ela é uma variável de texto. E ele vai ter que transformar isso num objeto, que é um objeto dessa biblioteca MatchMiner, que é um objeto que tem lá cada um dos átomos com as suas propriedades. Uma vez que você tiver esses objetos de composição, né, e aí tem uma classe específica de composição que define como é que são esses objetos, é muito fácil de você chamar diversos métodos, que estão chamados aqui, ó, nesse bloco 2, para criar essas variáveis descritivas. Então, tem um deles aqui é basicamente um métodinho para deixar mais limpo. Então, ele vai criar, por exemplo, ele vai verificar esse método, né, um dos métodos MatchMiner, com base na composição, ele vai criar estados de oxidação. Então, ele vai buscar estados de oxidação para cada um dos elementos, comparar esses estados de oxidação, verificar, né, nesse material quais são os estados e vai imprimir nessa variável. Atomic Orbitals, vai buscar os orbitais atômicos. Band Center é um outro deles. Electronegativity Differences, vai buscar a diferença de eletronegatividade na tabela periódica, né, entre os elementos que compõem o material. Afinidade eletrônica também, variáveis que são todas relacionadas aí com a tabela periódica, né? Então, são coisas conhecidas. Aqui, por exemplo, esse T-metal fraction é uma variável que vai buscar qual que é o percentual de metais de transição que tem naquela composição, tá? Então, isso aqui cada uma dessas funções tem um código, tem ali, sei lá, 50, pode ter 20, pode ter 5, pode ter 20, pode ter 50 linhas de código. Mas, basicamente, o que elas vão nos fornecer é isso. Elas vão nos fornecer, cada uma delas vai nos fornecer um conjunto de variáveis descritivas, tá? Não só uma, né? Pode ser, no caso da T-metal fraction, é só uma coluna. Mas tem algumas dessas aqui que vão fornecer várias colunas, tá? Tem alguns métodos que estão comentados aqui, que eles são métodos restritos para quem tem o cadastro lá no Materials Project. Então, se vocês fizerem o cadastro, vocês vão ganhar uma key, né? Uma chave de acesso. E aí, basta vocês colocarem a chave de acesso de vocês aqui. E aí vocês vão poder rodar esses métodos também, se quiserem, né? E é isso. Depois que ele rodou esses 15 métodos aqui que a gente vai chamar nesse script, ele vai salvar esse novo banco de dados, que eu chamei de Batteries Fit, né? Porque ele já passou por essa etapa que a gente chama de featurization ou feature engineering, e vai salvar ele aqui também como CSV e JSON, tá? Então, é isso que o script faz. Parece difícil, mas se vocês tiverem qualquer curiosidade, vocês podem ir lá, por exemplo, ó, MatchMiner Featurizes Composition e, sei lá, Oxidation States. O que essa função faz? Se você quiser saber o que ela faz, não acredite em mim. Você vai lá, MatchMiner
featurizers, oxidation. Você vai conseguir encontrar aqui, ó, todos os featurizers, de todas as funções dessa biblioteca, MatMiner, tá? E ela vai te explicar aqui exatamente o que cada uma delas faz. Por exemplo, essa feature composition, que a gente vai chamar, né, tem várias. Então, tá aqui, ó, T-metal fraction. Estamos chamando, né, esse método. É uma classe para calcular a fração dos metais de transição magnéticos numa composição. Né? Então, vai chamar esse aqui, por exemplo, electronegativity differences, features from electronegativity differences between anions and cations. Então, vai ver lá se tem ânions ou cátions e vai ver qual que é a diferença de eletronegatividade entre elas. Se você pode até ir mais fundo, você pode pegar esse método aqui, por exemplo, você pode copiar, né, aqui na documentação deles, entrar lá nos detalhes, né, do pacote e ver exatamente como é que funciona o método, o que eu tenho que passar, o que ele vai retornar e etc. Então, se tiver, até para ver mais, vamos falar assim, de uma maneira mais técnica, como é que foi implementado isso e quando que funciona, quando que não funciona, tá? Mas, enfim, são muitos detalhes para a gente falar numa aula tão curta. Isso, eu ia comentar para vocês terem uma ideia do trabalho que é montar esse Materials Project, né? Cada um desses sistemas teve que fazer a conta e ser capaz de extrair essas informações conforme o Camilo colocou aqui. Isso. E só também lembrando que isso aqui, gente, é vamos falar assim, algo que ainda não está consolidado, né? Você vê que está na versão 0.64, quer dizer que se você entrar no GitHub e ver a quantidade de gente que tem trabalhando nisso, e ver que isso aqui, na verdade, nunca nem foi liberada a primeira versão, ainda está na beta. Então, a gente está trabalhando isso aqui, a gente descobre, às vezes, um bug, quando a gente roda no nosso código, a gente manda lá para os desenvolvedores, fala, ó, gente, tentei rodar tal função, sei lá, tentei rodar uma das funções do DOS aqui e deu problema. E eu mando o log lá para eles, aí entra na próxima revisão, né? Então, isso aqui é tudo uma coisa que está em desenvolvimento. A sorte nossa é que, no futuro, isso aqui vai estar tudo bem testado e consolidado, né? Mas, enfim, eu só escolhi métodos aqui que estão bem testados e consolidados para não dar erro. Então, pode ficar tranquilo. Os métodos que eles vão ser implementados são esses, tá? Se alguém tiver curiosidade, pode procurar. Então, basicamente, Element Property é uma grande biblioteca que vai pegar um monte de variável da tabela periódica e vai lá criar várias tabelas. Então, olha lá, o ponto de fusão médio, o número de elétrons na camada D, o número de elétrons na camada S, a média, a mínima, a máxima, a mediana. Então, vai criar várias colunas lá naquele nosso banco de dados com isso. E os outros aqui eu já comentei um pouco, né? Então, tá bom. Tem a documentação aqui, entre lá na documentação se vocês quiserem. Agora é uma parte que eu fico um pouco sempre ansioso, porque talvez a gente possa ver algum erro aqui, né? Porque ele vai ter que importar a biblioteca do MatMiner e ele vai rodar cada um desses métodos, né? Desses featurizers. Então, espero que vocês consigam rodar aí e vai demorar um pouquinho, tá vendo? Ele está, por exemplo, fazendo esse composition to oxide composition, que é um método onde ele vai pegar lá estado de oxidação de cada elemento e vai tentar identificar qual que é, né, o estado de oxidação naquele composto. Então, por exemplo, alumínio 2O3. Então, o oxigênio é menos 2 elétrons, cada alumínio tem que ter mais 3 elétrons para bater com, né, nessa composição. Ele vai fazer isso dessa maneira iterativa. Está fazendo isso para as 2.290 entradas que a gente tem no banco de dados, né? Então, é por isso que essa parte acaba demorando um pouco, tá? Mas façam aí e vamos ver o que dá. E tomara que vocês consigam começar, pelo menos, e às vezes pode ser que tenha alguma biblioteca, alguma dependência faltando, em algum desses métodos vocês tenham um erro. E aí a gente normalmente tem que ir lá e ver caso por caso, tá? Então, demora um pouco e é interessante, eu vou explicar aí o que aconteceu, tá? Então, o ponto raw que tem lá no... Desculpa, vamos lá. O que tem nesse data aqui, você tem esses aqui, certo? Esses CSVs, correto? Esses aqui já estão na sua pasta. O concat.python, ele vai concatenar todos esses bancos de dados e salvar no raw. No raw, que é o bruto, né, que eu diria.
Então, você não precisa pegar, não, eu já peguei tudo aqui, já estão todos aqui, tá? Você só precisa rodar o concat para poder salvar ele, tá? É isso. E aí, obviamente que o feature data, né? Esse feature data, ele está partindo do raw, né? Então, ele está partindo já daquele que a gente preparou no último passo, por isso que tem que ser feito nessa ordem. Eu estou fazendo com o JSON, por quê? Porque eu consigo usar a feature do MatchMiner para carregar esse JSON, e aí a chance de dar erro é menor. Mas é basicamente por isso. Eu poderia carregar pelo CSV, mas aí talvez tivesse que ajustar alguma coisinha de nome, ou de string que não é string, número que não é número, sabe? Número inteiro que deveria ser float, essas coisinhas de código que é muito chato de fazer. Então, uma vez que eu pego uma biblioteca, normalmente eu uso ela até o final. Então, eu estou no MatchMiner, eu salvo com o MatchMiner lá, eu exporto com o MatchMiner e eu carrego com o modo do MatchMiner aqui, que a chance de dar erro é menor, tá? Beleza. Então, agora a gente fez essa parte da Feature Engineering. Agora vamos fazer a parte interessante, né, que é a modelagem. Então, chegou a hora de treinar nosso modelo, mas na verdade não, porque a gente ainda precisa ter certeza que a gente tem instalados aqui Matplotlib e Seaborn, que são as bibliotecas que a gente vai usar para fazer os gráficos, tá? O Keras e o TensorFlow, eu sei que já estão instalados nesse DeepMD, porque é um pacote que já inclui essas bibliotecas, mas talvez tenha que instalar. Então, lembrando que beleza, lá, ó. Então, vocês têm que fazer aqui o pip3 install, Matplotlib, que hoje em dia é uma biblioteca que ela vem... Opa, já está instalada. Opa, eu esqueci um T aqui, ó. Matplotlib não existe, não, sem o T. Mas, enfim, Matplotlib é uma biblioteca padrão, hoje em dia, do Python. É quase nativa, né? Já vem instalada no Python 3. Então, deve ter aí na máquina de vocês. Espero que todo mundo já esteja por aqui, que a gente vai dar uma olhada agora. A gente vai dar uma olhada agora no load.python, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nesse script para ver o que é que ele faz. Mas, na real, ele é bem simples. Deixa eu ver aqui. Tá, então eu vou voltar lá para o começo dele. Basicamente, ele vai importar as bibliotecas que a gente sempre usa, pandas, NumPy. Aqui vai ter que importar o Keras e MatchMiner. E ele vai importar alguns métodos do scikit-learn, né? Que são métodos para você tratar os dados, basicamente, dividi-los e poder fazer o seu modelo. Ele vai começar carregando o nosso banco de dados, que é o banco de dados depois da gente já fazer aquela featureization, certo? E aí, a gente já vai partir direto para o Random Forest, tá? O ponto aqui, vocês vão ver que nem está implementado o Random Forest aqui. O Random Forest, ele está, na verdade, tá vendo? Essa linha aqui, que está importando do supplement, que é aquele arquivo que está lá, né? Vamos explicar isso aqui melhor. Tá vendo esse supplement.python aqui? Então, ele é o back-end, né? Aqui que está o código bruto mesmo da implementação desses métodos de aprendizado de máquina, tá? Vocês podem entrar aqui, dar uma olhada, estudar, mas aqui é um pouco mais complicado para a gente explicar em tão pouco tempo. Eu vou entrar nisso depois, quando a gente estiver na próxima aula. Mas, basicamente, ele está carregando desse script que a gente fez aqui, o supplement, ele vai carregar alguns métodos, né, algumas funções. Essa search_nn, train_nn, isso aqui são para redes neurais, evaluate model, que é um método para ver, basicamente, avaliar o modelo, e esse create random forest, que é um método para criar um random forest, né. Na verdade, é um método que a gente vai usar nesse script, tá? Então, o que eu fiz aqui? Importei o banco de dados, imprimi a cabeça lá, as primeiras 5 linhas do banco de dados, e aí eu vou pegar e vou excluir, isso aqui é muito importante, tá? Eu vou excluir todas as variáveis que eu não vou usar. Então, eu vou excluir as variáveis alvo, que eu não vou usar, porque eu não quero pegar uma variável alvo para tentar descrever a tensão média lá, a voltagem, né? Porque seria errado, porque quando eu tentar fazer uma previsão depois, eu não vou ter essa variável. Por exemplo, eu vou usar esse stability charge aqui, porque tem tudo a ver, provavelmente tem a ver, né? Uma variável que deve ter uma correlação alta com a tensão média. É verdade, mas aí vamos lá, eu quero testar um material arbitrário que eu inventei aqui da minha cabeça. A única coisa que eu vou ter desse material é a composição, eu não vou ter esse stability charge. E eu não quero fazer a conta de DFT para ver qual que é, porque se eu tiver que fazer DFT de tudo, eu vou morrer louco.
Então, é melhor eu excluir tudo o que poderia ter, né, um fator de correlação, todas as variáveis alvo que eu não vou usar, que não serão os alvos, eu vou tirar todas, só vou deixar como alvo aqui a average voltage, né, só a tensão média, e eu vou tirar também esses homocharacter, homolumo, são oriundas, né, de uma das funções lá de featurization, elas dão muito problema, então eu vou tirar elas para não ter problema. E também vou tirar esse space group, por quê? Porque eu não estou preocupado com informações estruturais aqui. Eu só vou usar informações da composição. Então, eu não estou preocupado com qualquer estrutura cristalina, nem nada. Se eu tivesse, eu poderia criar features baseadas nesse space group, igual a gente fez para composição, e usar essas variáveis descritivas, tá? Mas o space group em si eu não vou usar, até porque é uma classificação muito complicada, e é uma string maluca lá, ela não diz muita coisa, a gente teria que usar realmente métodos para poder destrinchar ela, tá? Então, beleza, é isso que vai acontecer, a gente vai, esse FDF drop aqui, então todas essas colunas aqui eu vou tirar, aqui eu vou tirar valores infinitos, muitas vezes valores infinitos dá problema, então aqui basicamente o que eu estou fazendo? Estou fazendo um replace, substituindo valores infinitos, mais ou menos infinito, por valores NaN, né, não numéricos, depois eu pego todos os valores, inclusive os não numéricos, e transformo esses valores não numéricos e transformo em zero. Então, isso basicamente o que eu estou fazendo é pegando qualquer valor que pode me dar erro, que é um não numérico, ou infinito positivo, ou infinito negativo, e transformando em zero. Tá? Beleza. E é isso. Aí a gente vai fazer aqui uma coisa de ouro para todo o projeto de aprendizagem de máquina, o que ajuda muito na eficiência do código, que é você fazer o que chama de normalização, né? Basicamente, você pega todos os valores numéricos e faz uma normalização, então você pega o valor mínimo e o valor máximo deles e faz o set entre 0 e 1. Então, qualquer valor, vamos supor que você tem lá a temperatura de fusão média daquele material, né? Tem 6 componentes, e no caso, dá 4 componentes, né? Porque eu limitei aqui a busca. E a temperatura de fusão média é 1690, tá? Aqui, vamos supor que 1690 seja a maior temperatura do banco de dados. Então, vai ser o valor 1. E aí, qualquer outra vai ser proporcional dentro dessa escala, entre 0 e 1. Então, todos os valores vão ser escalados para uma faixa entre 0 e 1, ok? Beleza. Aqui eu vou imprimir, como sempre faço isso, né? Imprimo o número, né, de variáveis descritivas que a gente tem possíveis, né? Imprimir aqui. Esqueci de dizer, como sempre, né? Passei para o Y apenas a variável alvo, para o Y, e todo o resto, então, tudo o que não é o alvo, fica no X, tá? Então, como sempre, para facilitar, estamos pegando x1, x2, xn, para poder descrever um Y, tá? E aí, eu vou fazer exatamente isso aqui, vou mostrar quem são os X. Vou primeiro fazer a normalização e depois mostrar quem são essas variáveis descritivas. E basicamente é isso, tá? Aqui é uma perfumaria do Python e dos sistemas Linux. Eu gosto de fazer isso. Muitas vezes você tem um computador com 6, com 8, com 12 cores, mas às vezes você tem um computador só com 1 core. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é forçando esse código a rodar em apenas 1 core. Para não ter nenhum problema aí de alguém que não tem um computador muito bom começar a dar problema, porque ele vai tentar ocupar o máximo de recurso que ele puder, né? Então, isso aqui é um jeito de forçar isso, tá? Vai criar... e aí, por incrível que pareça, o Random Forest em si é isso aqui, ó. Ele vai criar um modelo, chamar minha função createRandomForest, passando variáveis descritivas como x, o x, e variável alvo como y, o y. Porque eu já construí desse jeito, né? Então, não preciso me preocupar muito. E depois a gente vai fazer uma função, que também eu já fiz lá no back-end, se vocês quiserem ver como é que é, e vai avaliar esse modelo. Então, você vai passar para essa função o modelo que você quer avaliar, os x e o y. E ele vai avaliar. Como é que ele vai avaliar? Ele vai retornar para você o erro e tudo mais. E tem aqui uma seção inteira sobre gráficos. Se vocês tiverem interesse em aprender sobre gráficos, Matplotlib e tudo mais, leiam essa seção. O que ela vai fazer? Ela vai pegar as cores da USP, o azul e o amarelo da USP. Ela vai fazer uma série de pré-processamento com os retornos que ela vai ter lá do modelo do Random Forest, vai pegar a importância, vai ordenar todas as variáveis
por ordem de importância, excluir para pegar só 20 dessas variáveis descritivas, vai plotar. Depois ela vai pegar e vai fazer previsões com base no modelo, então vai criar previsões com base no... dividir, né, a base entre teste e treino, pegar só os dados de teste que o modelo nunca viu, fazer previsões e comparar com o valor que tem lá no banco de dados real. Então, vai criar um plot aqui de correlação, que é o plot 2. E, por último, ele ainda vai fazer aqui um histograma, que é uma distribuição de erros, então, onde você tem esses resíduos, né, que eu chamo, que é basicamente o valor real menos o valor previsto, né, com base no modelo. Então, ele vai criar esses erros, então ele vai falar assim, o modelo está prevendo que a tensão média seria 2,1, mas eu vou ver no valor no banco de dados, no banco de dados está 1,9, então esse resíduo aqui vai ser 0,2. Ele vai fazer isso para todas as instâncias de teste e de treino, e vai plotar para a gente só os resíduos. A gente vai ver a distribuição do erro, tá? Com esse terceiro gráfico. Então, bastante coisa, mas dividindo dá para entender tudo, tá? Então, vamos lá. Que coisa maravilhosa. Aconselho vocês a colocar para rodar aí, porque o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, ele vai carregar, tá? Que ele carregou o banco de dados, e ele falou aqui, ó, a variável alvo foi armazenada em Y, e nós temos 158 variáveis descritivas possíveis. Então, todas aqui. Lembra que eu falei para vocês? Olha lá, ó, temperatura de fusão, nós temos o range, nós temos a média, nós temos o desvio padrão da temperatura de fusão. Tudo isso são variáveis que ele vai tentar usar, o modelo vai tentar usar recursivamente para descrever a variável alvo, né, que é a tensão média. Vai usar tudo isso aqui. Beleza. Então, aqui eu dei um printzinho para mostrar, né, que na minha máquina virtual, ela só tem um core, e está rodando nesse core a conta, tá? Aqui, no de vocês, pode ser que apareça aqui, available cores, né, o número de cores que estão disponíveis aqui, se vocês tem máquinas mais poderosas, vai aparecer 3, 4 aqui. E vocês, se quiserem fazer a conta mais rápido, podem aumentar lá, colocar 0,1, 0,2, né, ou seja, incluir mais cores para esse cara aqui rodar mais rápido. Mas não tem necessidade, tá? Ele foi feito para rodar em um core aí, mais ou menos 5 minutos, no máximo. Ele está rodando, tá? Enquanto isso, eu vou falar um pouco do supplement.python aqui. Quer dizer, não vou não. Deixa eu ver o que tem no GitHub. Vamos ver. Está rodando aqui. Está realizando a implementação direta do método de árvores aleatórias, random forest, né? Ele está, se vocês quiserem ver o que é essa implementação, está lá no supplement.python. Esse método ele foi escolhido por se tratar de uma técnica simples e robusta, que pode ser treinada rapidamente. Isso é verdade, tá? Aqui, só para um detalhe, né, isso, para um trabalho mais, antes de publicar e tal, talvez a gente utilizasse mais candidatos aqui, né, o que eu estou fazendo aqui? Fivefold quer dizer que ele está dividindo o banco de dados em 5 partes, então ele vai usar um fold para testes e 4 para treino. Então, 80% dos dados vão ser usados para treinar e 20% para testar, isso é bem padrão. Só que ele vai fazer isso 4 vezes. Então, ele vai fazer 4 candidatos com 5 folds, certo? Então, essa combinação dá 20 fits. Então, na verdade, ele vai treinar 20 modelos e ele vai retornar para a gente o melhor modelo, tá? Aqui eu estou rodando esse njobs-1, quer dizer que o back-end vai sempre usar todos os processadores e toda a memória que ele tiver disponível para tentar fazer isso o mais rápido possível. Por isso que eu faço o set lá de cores antes, tá? Para não ter risco disso aqui travar meu computador, ó. O meu computador tem 4 cores, está rodando a máquina virtual em um core só. Aí tá quente, tá? Já tá quase 60 graus aqui. Ela tá usando bastante do poder de processamento, né? Beleza, ela vai fazer aqui, tomara que não trave. O que vai acontecer? Depois que ela fazer esse fit, ela vai retornar para a gente o melhor modelo, e vai salvar esse modelo com uma biblioteca que chama Pickle, né, de Pickles. E aí você vai poder carregar esse modelo depois. No código original, se vocês forem lá na linha 7273, você vai ver que eu deixei a linha lá para carregar um modelo, né, disponível. Então você pode... acho que aqui é melhor mostrar, né? Acabou. Bom, deixa aqui por enquanto. Acho que isso aqui eu não consigo fazer direto, né? Acho que eu tenho que fazer assim, não tem jeito.
Só para mostrar isso aqui. Vamos entrar no Jobs. Vamos abrir o Load, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês agora, certo? Qual que é a linha mesmo? Linha 72. 72, né? 72. Tá. Então, tá aqui, ó, na linha 72, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem esse modelo, ele está chamando, né, o Create Random Forest, passando os valores. Mas se a gente já tiver feito isso uma vez, a gente não vai ficar treinando toda hora o modelo, né, que é a parte mais lenta do código. Então, a gente pode simplesmente comentar aqui, isso aqui é um comentário, isso aqui não vai rodar, tá? Tudo que está comentado aqui, tá vendo esse azulzinho, não vai rodar. E aí eu vou descomentar, é ótimo, vou retirar o hash aqui dessa outra linha. Então, nessa outra linha, a hora que ela está fazendo, em vez de ela criar o modelo do zero, ela vai carregar o modelo, que eu salvei como RF Model Icon, e aí vai usar esse modelo ao invés de treinar um novo, tá? Eu vou até salvar isso aqui, porque pode ser que a gente use depois. Beleza. Então, ó, agora ele vai fazer os gráficos, tá? Então, esse é o primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico, ele vai mostrar a importância de cada variável para o modelo. Ou seja, de cada divisão if-else, né, que ele fez lá nas árvores aleatórias, cada uma dessas variáveis teve uma importância, ou seja, ela apareceu mais vezes. Então, a variável que apareceu mais vezes no meu modelo foi essa aqui, ó. O número de estados, né, não preenchidos, médio. Outra variável que ela apareceu em quase 0,05% das divisões, né? O que parece pouco, mas não é não. E aqui o raio covalente médio, e também o desvio padrão do raio covalente, e também o raio covalente máximo, e o raio covalente a faixa. Então, você vê que raio covalente é uma variável importante para determinar a tensão das baterias, né? Outro fator importante, a eletronegatividade, faz sentido, né? Porque a eletronegatividade está diretamente relacionada com isso, né? Enfim, você vê que a maioria dos parâmetros, além dessa coluna média, se bem que a coluna, né, o número da coluna na tabela periódica também está associado com valência, né? Então tem a ver com elétrons também. Acho que talvez o raio covalente seja um parâmetro mais físico, assim, né? Mas os outros, a maioria, ó, caráter iônico, fração de elétrons de valência na camada P, enfim, várias coisas aqui que são meio que autoexplicativas, mas se não forem, é só olhar na documentação. Beleza. Eu ia fazer um comentário, Camilo, de novo, né? Aquele cuidado da discussão que a gente teve na aula passada, né? Não significa que a física está aí, né? Mas dentro do teu conjunto de dados é o que é mais representativo. Sim, sim. Então salvou, tá? As figuras já com... eu acho que eu fui 150 dpi, mas ela vai salvar as figuras aqui pra gente, tá? Então, se vocês quiserem usar essas figuras depois para os relatórios de vocês, vai ficar, ó, lindo. E aí aqui, essa vai salvar essa segunda figura. Essa aqui é bem um padrão, né? Que é uma correlação aqui direta. Então, aqui tem o valor da tensão do banco de dados, e aqui tem o valor previsto, tá? Bases de treino estão em amarelo, que são mais pontos, e bases de teste em azul. Então, o que é interessante ver aqui? Esse modelo é bom. Já dá para ver que ele é bom, por quê? Porque dá para ver que os dados de teste que o modelo nunca viu, nunca utilizou, nunca viu, quer dizer que ele não usou esses dados para poder corrigir os pesos da árvore, né? Eles ficaram bons aqui, você vê que eles, né, por exemplo, sei lá, tirando esse cara aqui ficou ruim, mas também tem alguns caras aqui próximos nessa tensão que também ficaram ruins na base de treino, né? Então, posso dizer que esse modelo ficou adequado, pelo menos aqui, mas a gente vai ver melhor isso no próximo gráfico, né? O próximo gráfico, ele vai dar justamente os resíduos, né? E aqui dá para dizer com certeza que o modelo ficou bom, né? Porque a gente tem poucos resíduos que estão dando um erro maior do que 1 volt, como vê aqui, ó, né? Então, a maioria da distribuição aqui de erros está em torno de mais ou menos 1 volt. O que, se a gente pensar que a gente está usando só a composição como entrada, é bom, né? Beleza, então, ele disse aqui que no final, né, o sumário do melhor modelo foi um modelo com 90 estimators, né, ou seja, 90 árvores, e dessas árvores, o número máximo
de folhas, né, de nós, ou seja, de quebras, né, de ifs, else, condicionais, deu em torno de 4.500, ok? E a profundidade máxima, ou seja, o número de quebras consecutivas nessa árvore, foi de 88, tá? Essa foi o máximo que ele precisou para poder delimitar os valores e chegar nesse modelo final, tá? E é isso, né? Aqui foi só uma alertinha das cores, porque eu passei umas cores, acho que ele não gosta das cores da USP, o Python, aí ele me mandou esse aqui, mas é só o jeito que eu tô passando, isso aqui é um erro, na verdade. Beleza, então, sim, claro, na avaliação do modelo aqui, também ele dá o erro na base de treino, né? Então, o erro quadrático médio dessa tensão na base de treino é 0,46, então, vamos dizer que o nosso modelo erra em torno de 0,46, mais ou menos 0,47 volts, né? Então, se ele prevê ali uma tensão com base na composição, ele vai errar mais ou menos isso aqui. E na base de testes, ou seja, se for um material novo que ele nunca viu e que não está na base, né, de treino dele, ele vai errar um pouco mais, provavelmente ele vai errar 0,6 aqui. Que é bom, você vê que não tem tanta diferença, né? Normalmente, às vezes você pega tem muitos modelos que a base de testes ele erra muito mais, às vezes ele erra 2, 3 vezes mais na base de testes, né? Isso quer dizer que os dados estão bem consistentes e ficou legal, tá? Vou limpar. Agora falta a última parte, tá? Que é essa avaliação, né? Então, eu comentei aqui, né? Se tudo correu como deveria, você vai ver esses 3 gráficos, você vai ter o acesso lá a esses 3 gráficos, vai poder avaliar exatamente o que aconteceu aí, como eu fiz aqui com vocês, né? E esses gráficos, eles vão ajudar a gente a visualizar a capacidade preditiva do modelo, se ficou bom ou se não ficou bom, né? Na sua opinião, o seu modelo conseguiu obter boas predições para a variável alvo? Então, isso tem a ver com um erro, com a distribuição de resíduos que eu mostrei ali, né? Principalmente o gráfico 2 e 3. E também o RMSE, né? O erro quadrático médio, né? Que ele mostra ali. E qual que é a minha sugestão para o relatório de atividades aqui? Minha sugestão é que a gente tentar, na figura... tá. Então, desculpa, eu não estou acompanhando o chat. Então, a sugestão para o relatório, gente, é assim, vocês usarem esse código, mas em vez de tentarem modelar a tensão média, modelarem essas outras propriedades-alvo aqui, capacidade gravimétrica, capacidade volumétrica. Será que a gente vai conseguir, só com os elementos dos eletrodos, por exemplo, a capacidade volumétrica? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja muito mais ligado com a estrutura, e aí o erro vai talvez fique maior, né? Enfim, seria interessante. E também esse stability charge, stability discharge, né? Não adianta nada você conseguir, por exemplo, uma bateria que tem exatamente a tensão que você quer, se, por exemplo, se a capacidade volumétrica for muito baixa, né? Ou se não tem uma estabilidade de carga e descarga, né? Então, o ideal é cada um conseguir um modelo. Então, esses grupos aqui, eu não sei como é que é a divisão, Caetano, imagino que vai ser a mesma divisão dos projetos, né? A gente pode usar a mesma divisão dos projetos, a única questão é que o grupo 5, né, como ele acabou sendo dissolvido, a gente teria da estabilidade de carga. Mas a gente faz e aí deixa completo. A gente faz a estabilidade de carga com redes neurais amanhã, então, porque eu estava pensando em fazer a mesma variável com redes neurais, mas é melhor fazer as duas, porque... Beleza, então é isso. Outra coisa, um outro detalhe aqui, que isso é interessante, né? Eu não quero falar muito sobre isso, porque é um pouco complicado, mas vou entrar lá no back-end, né, que eu chamo de back-end, que é exatamente onde estão esses métodos. Por exemplo, o método que a gente chamou foi esse cara aqui, ó, o Create Random Forest, né? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai dividir as bases, né, o X que a gente passa para ele. Ele vai dividir em treino e teste, aí ele vai criar uma regressão Random Forest, que é esse método aqui, com 100 árvores, e o Random State, né, ou seja, a aleatoriedade dele vai ser definido por essa Random Seed. Isso é bem comum em projetos de Machine Learning, né, porque a aleatoriedade o problema de você definir a aleatoriedade em computação já é um problema interessante. Então, quando você muda esse Random Seed, você muda a distribuição dos dados. Às vezes, um dado que estava como treino para mim, para você vai acabar entrando como teste. E para uma outra pessoa vai acabar entrando como treino de novo. Então, isso é legal, porque isso faz soluções que são mais esparsas, né? Ou seja, que podem explorar mais o espaço.
de soluções. Aqui E tem também tem a questão que talvez não tenha uma resposta única, né? que não tem uma resposta única. Cada modelo vai dar um erro e uma coisa diferente, né? Se o modelo for robusto e bem desenhado, ele provavelmente vai dar um erro parecido, porque basicamente a única coisa que você está mudando é a distribuição, né, de teste e treino. O modelo em si vai continuar parecido, mas é legal ver, né? Então vocês podem, quando forem fazer os de vocês, aconselho mudar esse random seed aqui, que eu usei esse número maluco, que eu coloquei aqui, porque é massa, né? Na verdade, são os anos, 1995 foi quando começou Star Trek Voyager, 2001 foi quando acabou. Então, foi por isso que eu coloquei aqui. Você pode colocar qualquer número que vocês gostem aí. E folds, como eu já expliquei, o número, né, de divisões que ele vai fazer no banco de dados, eu coloquei 5, então quer dizer que ele vai dividir o banco de dados em 5, então vai usar 20% para testes. Se vocês colocarem 4, vai ser 25% para testes. Vocês podem colocar 10, então vai ser só 10%. É interessante mudar também. E esse search, né, quer dizer que ele vai mudar, ele vai buscar 20 dividido por 5, ou seja, 4 florestas diferentes. Vocês podem aumentar também é interessante. Esse aqui vai ficar para a próxima aula, que é o parâmetro que passa lá para as redes neurais. Mas, enfim, beleza. O que mais esse Random Forest Regression vai fazer, né, esse método? Ele vai procurar testar, né, várias variáveis diferentes aqui, então ele vai variar essas variáveis para buscar um melhor modelo, né? Então, basicamente, estou falando aqui para ele que ele pode variar o número de árvores, a profundidade máxima, o número de features que ele vai usar, o número de nós, etc. E aqui eu estou fazendo realmente ele, compilando, né, o modelo, então estou passando esses parâmetros, estou dizendo que ele pode usar todos os processadores que ele quiser, ou seja, quantos jobs ele puder aqui. Aqui, como eu disse, o número de interações que ele vai fazer vai ser aquele parâmetro, né, o search dividido por folds. O verbose é quanto que ele vai te dar de feedback. Eu deixo 1 normalmente, porque eu não gosto de muito texto, tem gente que deixa mais. E aí ele vai dizer cada detalhezinho lá. Cada vez que ele fizer um modelo, ele vai te falar, treinei um modelo, não ficou bom, treinei um modelo, ficou bom, treinei um modelo, ficou melhor. E o random state é o random seed. Então, vocês não precisam mexer no método. Vem que eu estou passando essas variáveis aqui, o search, folds, random seed. Então, uma vez que vocês mexerem nessas variáveis aqui em cima, ele já vai passar tudo isso para o modelo lá embaixo, tá? E aí, finalmente, o que ele está fazendo também? Ele está salvando o modelo aqui, tá? Então, é aqui que está a linha que, depois que ele pega o melhor estimator, ele pega o melhor modelo, ele vai salvá-lo. É por isso que não é que o melhor modelo apareceu magicamente, né, na nossa pasta aqui, né? Não é que, o modelo apareceu aqui. Não, o método está salvando esse modelo, né? A gente já fez desse jeito, tá? Então, é isso que eu tinha pensado para a aula, né, de hoje. Queria comentar, finalmente, aqui, Caetano, que isso aqui que a gente está fazendo hoje só é possível por causa do Materials Project. Se não tivesse os pesquisadores e os grupos lá de Berkeley, das universidades dos Estados Unidos, National Labs lá deles, se eles colocaram milhões, nem sei, milhões, eu estou falando milhões, mas se for corrigir, talvez até bilhões de dólares nesse negócio. E também aos desenvolvedores, a maioria deles que trabalham de graça para desenvolver esses códigos, o PyMatGen e o MatMiner. Então, se vocês gostam de software, já têm interesse em trabalhar com isso, eu falo, olha, entrem lá no GitHub, marca uma estrelinha lá para esses caras, porque, olha, a quantidade de trabalho que tem nesses códigos é impressionante, tá? Eu estou falando de centenas de pessoas que trabalham voluntariamente nesses projetos aqui, tá? Camila, se eu só fazer um comentário pessoal sobre esse projeto, né? Eu vi, essencialmente, esse projeto nascer no MIT, no grupo do Gavin Cedar. Na época, a Christine, que agora é responsável, diretora do projeto, ela era pós-doc do GERD, né? Era minha colega de trabalho. E foi muito interessante a evolução, né? Desde hackearem o ICDS, é bem a cultura MIT, né? De você pegar as coisas não oficialmente, a partir disso está explorando, foi um começo dessa base, mas como o Camilo falou, a coisa só foi evoluindo em termos de melhora, de aumento de base, e em algum momento eles decidiram que vamos fazer tudo, né? E é isso, está sendo feito. Todo dia, se um novo material que não está no banco de dados
aparece, é disparado um cálculo DFT que vai retroalimentando o sistema. E se aparece uma nova estrutura nos bancos de dados, né, da parte cristalográfica, a mesma coisa. Né? Agora eles estão expandindo para outras frentes, né, nanoestruturas, outras sistemas, até conversando com o Guedes recentemente, ele tinha muito interesse em sistemas que são metaestáveis, né, mas a gente consegue trazer essa metastabilidade para uma determinada região, e o mais interessante é ensinar, via aprendizagem de máquina, a eles lerem na literatura sobre síntese, né? Então, você sobre cada um desses processos e agora pode propor, né, o próprio modelo de aprendizagem de máquina, propor processos de síntese de materiais. É outra pegada. Né? Essa parte, a gente pode até, eu não sei, posso colocar um slide sobre isso amanhã na aula, sobre redes neurais, né, aplicações mais modernas, que é eles chamam de GPT, né, que é o General Processing Text, alguma coisa assim, né, que é uma rede neural que já está na terceira versão agora, e ela, basicamente, ela aprende lendo textos, né. Então, eles usam isso, por exemplo, para fazer busca, eles entram nos repositórios, nos artigos, papers, e eles põem essa rede neural para ler os artigos e condensar informações. Então, ele pergunta lá, qual que na literatura, o material para eletrodo de baterias de íons de lítio que vai ter tensão mais ou menos nessa faixa. E ela não vai fazer nada disso, ela vai procurar nas bases, pegar os artigos, pegar o texto, ler todos os textos, e vai falar assim, eu encontrei 6.200 e tantas entradas com materiais de baterias de lítio, eu encontrei dentro dessa faixa 300 e poucos, tá aqui a lista de papers. Então, é uma coisa insana, assim. Fazer um comentário principalmente para vocês, né? Essa é uma ferramenta que vocês vão ter que dominar, né, de alguma maneira, porque eu acho que, seja na física, na química, qualquer uma das nossas áreas, certamente ela é uma ferramenta muito poderosa, né? De novo, ela não vai estar nos dando os mecanismos ainda, né? Vai saber. Mas, nesse momento, é mais de uma triagem e permitir ranquear, né, diferentes opções, que é muito mais rápido do que se a gente fosse fazer passo a passo. Né? É uma outra... Eu queria agradecer bastante o Camilo aí pela sugestão, né? E também dele assumir essa responsabilidade de a gente trazer esse tópico aqui para o curso, porque isso é de fronteira, né? É o que está sendo feito no momento, né, na área de modelagem computacional de materiais. Eu não quero arrumar problema para o Caetano, mas eu vou falar aqui, né, e aí o Caetano depois ele pode falar se é verdade ou não. Mas para quem tem interesse nessa área, para a gente, por exemplo, conseguir a partir disso fazer, por exemplo, transferir esse conhecimento para um projeto de iniciação científica ou de mestrado, né, dependendo do nível em que a pessoa está, é muito, muito bom, né, porque a gente pode, por exemplo, fazer uma pesquisa, achar materiais que sejam promissores, e aí, basicamente, a gente vai pegar esse material e estudar, por exemplo, numa condição diferente, por exemplo, de superfície, ou uma nanoestrutura, ou seja, numa condição que não está no banco de dados, que o que eu queria lembrar é que o banco de dados que a gente usou é de materiais em bulk, né, então tem lá, você está vendo as propriedades, né, que foram resultado de um cálculo de DFT para o bulk, e obviamente que muda dependendo da dimensão, né, principalmente, se você está falando, por exemplo, nanopartículas, esse mesmo material que você tem aqui no bulk, pode ser que nanopartícula seja totalmente diferente de comportamento, e pode ser que melhore algumas coisas, alguns pontos que ele talvez seja relativamente fraco ali na hora da gente comparar com outros. Então, isso é, assim, o que dá para tirar de projeto disso Você pode estender para outras, para interfaces, superfícies, né? Eu lembro que algumas pessoas, durante a discussão dos projetos, comentaram que faziam uns projetos de iniciação científica, aprendizado de máquina. Se amanhã vocês quiserem comentar sobre também as estratégias e os temas que vocês estão trabalhando, acho que seria bem enriquecedor, né? A gente vê esses vários olhares da física. A gente trouxe um exemplo na aula passada, que era, porque você tinha um conjunto de dados que era bem comportado, já estava bem filtrado e tudo mais, era um clássico, né? Quase que um toy model, como o Camilo colocou, e hoje é mais um
com um olhar de materiais, né? E é um pouco isso que vai ser feito a partir daqui para frente, né? Não tem muito como fugir. Então, alguém, se quiserem comentar, fiquem à vontade de estar... Caetano, eu só esqueci de comentar uma coisa, deixei aqui, eu esqueci de falar. E aí, né, como que eu fiz? Eu tenho um modelo, ele fez... o que você extrai, né? Como é que você vai usar ele? Exato, então, eu deixei aqui, pô, e aí, alguém tem alguma ideia de como usar esse modelo para descobrir novos materiais? Então, eu deixei aqui aberto. Vocês têm um modelo que, com uma linha, que com a composição, se você fizer essa mesma rotina de feature engineering, né, ou seja, pegar aqueles mesmos métodos e aplicar para essa linha, você vai criar lá 150 e poucas variáveis descritivas. Depois, com elas, você consegue prever qual que vai ser a tensão da bateria, certo? Do eletrodo para naquela condição. Então, alguém tem alguma ideia de como usar isso? E assim, é tão simples quanto a gente abrir um arquivo agora de banco de dados e escrever uma linha, que é essa composição reduzida, exatamente naquele mesmo formato. Por exemplo, se a gente quer saber do manganês com nióbio, a gente põe lá, MnNB, e pronto. E a gente vai pegar isso, vai carregar essa linha, vai transformar essa string para composição, essa composição vai fazer a feature engineering, e depois vai carregar o modelo e mandar ele prever o valor para aquele X. Então, o poder do negócio é realmente falar, você pode testar virtualmente qualquer material, é verdade, qualquer material. Você pode tirar aí da cartola aí. É lógico que normalmente a gente não faz isso, né? Normalmente a gente está trabalhando para alguém e a gente tem uma ideia já de qual sistema que vai investigar, né? Mas, enfim. São estratégias, né? Mas era isso. E aí amanhã vai ser mais tranquilo e a gente vai fazer uma implementação parecida com redes neurais. Mas vai ser basicamente a mesma história aí, tá? Eu vou parar aqui a gravação, tá, Camilo? Mas se vocês tiverem questões...